Ele veio para aqui com 3 anos e eu na época trabalhando de servente, ganhando 3 contos por hora, para me tratar de 7 filhos, era difícil demais, né? Não podia dar eles o conforto, não tinha jeito de dar. E no meio de todos, né, o Leco era o que mais interessava pelo estudo. Os outros estudou, mas os outros pararam e ele continuou. Está continuando. Foi lá para o sítio trabalhar. De lá, quando terminou os estudos que tinha aqui, né, Leco? Que não tinha o que não tinha aqui, só foi para Betim, né? Aí de lá do sítio, ele ia para Betim, às vezes com fome. Tinha uma velha lá que era muito boazinha, que fazia um mexido lá para eles, o restante do almoço, né? Da Maria Preta. Para ele comer um bocadinho para ir para a escola. Nossa infância foi muito boa, né? A gente brincou muito quando nós mudamos aqui para cima, a gente teve muitos amigos, né? Mas infelizmente muitos, né, já partiram porque escolheram, né, outros caminhos, né? Mas graças a Deus, toda a vida a gente teve muito orgulho dele, né? Que foi o que mais estudou na família, foi ele. Então toda a vida, né, a gente tem o maior orgulho de falar que o meu irmão é formado, o meu irmão dá aula lá na PUC, né? Quando eles chegaram aqui na nossa região, eles eram muito trabalhadores, né? Mas também muito pobres. E eles chegaram aqui, era estranho, não conhecia ninguém. E eu era dirigente da igreja presbiteriana aqui da colônia. E a mãe dele fazia parte da igreja, né? Era membro da igreja. E eu fiz a fiança para eles lá para começar, para comprar as coisas que não podia comprar, não conhecia ninguém para poder fiar para eles. Aí eu abri o crédito para eles lá e eles compravam lá. E aí foram pagando direitinho até que eles mesmos conseguiram o crédito deles. O Leco sempre foi esse menino aí, é honesto, trabalhador, é aquele menino que encarava a vida de frente mesmo. Eu conheci o Leco há 20 anos atrás, quando ele filiou no partido, que a gente lutou nas lutas aí para ganhar a prefeitura, 92, 96. Eu tive a oportunidade de conhecer o Vanderlei quando ele era estudante de 2º grau de contabilidade em Betim, na Escola Estadual Amélia Santana Barbosa. E eu tinha um escritório de prestação de consultoria para prefeituras e o Leco foi indicado pela Sânia, que era a professora dele, para ser estagiário. O Leco, desde quando eu conheci ele há uns 25 anos no PT. É uma pessoa simples, muito honesta e sincera nos seus compromissos. Conheci o professor Vanderlei, o Leco, que a gente diz, né? E pequenininho ainda, né? E quando eles vieram para cá, e ele era pequeno, e não sei se tinha 1 ano, 2 anos, sei que ele falava assim grosso, né? Lá no ponto de pregação, e nós reuníamos. A mãe ia com eles no culto, na escola, né? E ele ficava lá assim, mãe, vambora, quero mamar mãe. E nós não esquecemos disso, sabe? Falar sobre o Vanderlei é um prazer que eu tenho. Vanderlei, um ex-aluno da PUC, tive o privilégio de ser seu orientador, percebi de pronto, em sala de aula, a sua força de vontade, de vencer, sua dedicação ao estudo, sempre foi uma pessoa estudiosa e foi o meu orientando, tendo sido uma pessoa muito bem avaliada na sua monografia. A partir daí, eu fiz o convite para assumir o posto de professor auxiliar na PUC Minas. Foi uma grande escolha e ele, com seu trabalho, com sua dedicação, se saiu muito bem e foi inclusive premiado na instituição. Continuou seus estudos na pós-graduação, fechou o mestrado em administração pública e hoje eu tenho o prazer
de tê-lo também como professor do meu filho. Nem que não desfaz de ninguém, para ele todo mundo é igual. Eu não tenho esse negócio de classe social não, sabe? Eu não tenho esse negócio não. A classe social dele é uma só. Para ele todo mundo é igual. Agora eu nunca vi o Leto falar que faz uma coisa para não fazer. Se ele disser que faz uma coisa com um cara, por isso que eu estou apoiando ele. Se ele disser que faz uma coisa para um cara, o cara pode escrever que ele faz. O professor Vanderlei vem trabalhando, apoiando a economia solidária já há alguns anos, em várias iniciativas, criando oportunidades para os grupos produtivos aqui de Betim estarem conseguindo mercado, trabalhos, indicando grupos e várias formas de apoio. Eu creio que para o PT, o Leco significa para o PT uma grande liderança. O Leco veio de uma classe, o Leco para poder ser professor universitário hoje, ele teve que ser servente pedreiro, ele teve que ser jardineiro, ele teve que pegar tudo e enfrentar a dificuldade, trabalhar de dia e estudar de noite. Então, por isso, a gente acredita no Leco, porque ele tem essa experiência. Apoio o companheiro Leco para deputado estadual, porque ele é um companheiro comprometido com as causas sociais, inclusive com as causas dos deficientes físicos, inclusão dos deficientes físicos, acessibilidade da pessoa portadora de deficiência física. Bom, eu conheci o Vanderlei Leco, o professor Vanderlei, através do meu genro, que me falou sobre ele. E pelo histórico de vida que me foi apresentado, eu gostei. E eu, como pastor da comunidade Candeia, do bairro Jardim Brasília, em Betim, eu achei por bem apoiar este homem, porque ele tem um princípio religioso e nós somos dependentes de alguém, nós dependemos de alguém que nos represente, que brigue, que lute por nós. Alguém que tenha cuidado com as leis que são votadas. E nessa caminhada, acabei descobrindo o professor Vanderlei, que é o Leco, né? E atuei com ele na ocasião da campanha do PED, e aí nós afinamos melhor nossa amizade e descobrimos que ele realmente é uma pessoa que também tem uma história nas questões sociais, né? Tem interesse de ver a melhora para os mais carentes, para as pessoas necessitadas. Agora ele na candidatura dele, pelos projetos que ele tem com a comunidade, com os movimentos populares. Então eu me identifiquei muito com isso e estamos aí empenhados na campanha dele. Eu não poderia deixar de apoiar o Leco, né? Nós somos criados juntos, uma infância difícil, né? Trabalhando junto, trabalhando de ajudante pedreiro, de caseiro, né? Inclusive nós temos cada histórias, né, engraçadas, assim, aquele momento difícil, nós tínhamos, cada um tinha uma bicicleta. Mas a época era tão difícil que geralmente as bicicletas, uma geralmente estava estragada. Então geralmente a gente ia trabalhar numa bicicleta só e a outra ficava na manutenção. Já tomamos vários tombos de bicicleta. O Leco, se você observar o Leco, é cheio de cicatrizes, hematomas, de tanto tombos, né, que nós tomamos juntos nessa correria, né, nessa luta aí para o trabalho, né, um período difícil onde nós tínhamos que trabalhar para conseguir estudar. Mas graças a Deus o Leco venceu, nós vencemos, né, e eu acho que hoje é a pessoa mais qualificada para estar nos representando na Assembleia Legislativa. Para mim, a importância da candidatura do Leco, que eu acho que é pessoas que representam uma nova política, né, novos valores. Na verdade, a gente busca uma renovação, né, mudar um pouco o que está aí. Me ajudou a proteger criança que tinha o pai, que mataram o pai, me ajudou levar a criança, levar o menino para internar, sair da droga. E o Leco, a história dele, o nosso querido Vanderlei, professor da PUC, tem uma história muito bonita que assemelha com a maioria dos brasileiros, assim como a própria vida e história de Lula. Então o Leco, ele traz a renovação para dentro de cada um de nós, a esperança renasce de acreditar que a política pode ser feita diferente. Continua assim, Vanderlei, com essa perseverança, com essa perspicácia e, sobretudo, com essa forma de tratar as pessoas, sempre próxima, sempre buscando o bem-estar social. O Leco
foi meu secretário de administração e da fazenda e prestou relevantes serviços à comunidade, certo? O trabalho dele foi sensacional e fez com que nós fizéssemos muitas obras aqui. Eu me lembro muito bem do Leco, que a gente brincava lá na igreja, ele chegava para poder ir na igreja e chamava a mãe para ir embora. Vambora, mãe! Vambora, mãe, eu quero mamar! Ele comia tanto ovo que o que eu podia dar para eles era ovo, né? Porque servente, né? Para tratar de nós filhos. Ele comia tanto ovo que ele falou com a mãe dele. Ah, mãe, eu acho que eu vou casar pintinho. Então nós, que moramos aqui há mais de 35 anos, conhecemos o que foi o preconceito e hoje já diminuiu muito, né? Mas ainda vai diminuir muito mais ainda. Nós temos certeza que a nossa luta vai valer, já tem valido a pena e vai valer a pena mais ainda, cada dia que passa. Então, pelo que eu já passei na vida, trabalhando, sofrendo, eu não vou desistir nunca mesmo. Eu tenho um sonho e vou continuar acreditando nesse sonho. Olha, o Brasil avançou muito nos últimos tempos e nós queremos que isso aconteça no nosso estado também. E a mudança para melhor, ela passa pela educação. É a revolução silenciosa que está transformando o nosso país. Então, o Leco, como deputado, com a experiência que tem como professor universitário, com a história da sua vida, ele pode ajudar muito o estado de Minas Gerais. O Vale do Jequitinhonha, Mucuri, norte de Minas, sul de Minas, a região das Vertentes, a região central. E claro, como ele é de Betim, eu tenho toda a certeza que ele vai lutar para que a nossa cidade possa ser representada à altura dela na Assembleia. É por isso que eu, como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores em Betim, acredito e abraço essa candidatura de professor Vanderlei, nosso querido Leco, para deputado estadual. Você, eleitor, merece que seu filho, que a sua família tenha uma vida mais digna, mais saúde, mais educação, inclusão social, para que Minas Gerais possa crescer e andar para frente.